A paz para você. Hoje eu vim trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida. Vamos meditar numa história real que está na Bíblia. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Deixa eu te contar uma coisa, sempre é possível você continuar mesmo após uma tragédia, uma morte, uma derrota, uma queda, algo que você tenha passado que te marcou e te colocou para baixo. Acredite, é possível você recomeçar, reajustar as velas, refazer a rota e continuar caminhando. A palavra diz sobre um homem chamado Josué. Josué, ele teria a incumbência de substituir um homem chamado Moisés. Moisés, por sua vez, era um homem muito usado e amigo de Deus. Agora veja, a Bíblia diz que chega um momento em que Moisés morre. E o que eu queria dizer para você, primeira coisa, aprenda a deixar para trás tudo aquilo que se passou. Vira a página. Na sua vida, você precisa olhar para frente e seguir adiante. Mesmo com a perda, mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não estou dizendo que você não deve sofrer, sentir a dor, chorar ou se lamentar. Isso é normal, isso é humano e também é muito necessário que você chore tudo o que você tem de chorar. Mas proponha também um tempo para este sofrimento, para tentar passar por essa situação. Por mais que não tenhamos todo o controle de tudo, mas sobre as suas emoções, aprenda a ter um autocontrole necessário. Primeiro ponto, aprende, deixe para trás o passado. Moisés morreu, o povo precisava chegar até a terra, alguém precisava conduzir, Deus escolheu Josué. Josué fica desanimado. Essa notícia que chegou da morte de Moisés, na verdade, mexeu com toda a estrutura de Josué. E tem notícias que sim, mexem com a nossa estrutura. Vindo de longe, através de uma ligação, isso acaba fazendo com que a gente venha desanimar. Mas Deus levanta ele e o encoraja com a palavra de ânimo, dizendo: tende bom ânimo. É necessário que a gente ouça a voz de Deus, é necessário que a gente entenda qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Depois que Deus falou para Josué, Josué, meu servo é morto. Ponto. Passou, morreu. Alguém vai dar continuidade, é você. Tu vai fazer este povo atravessar o Jordão e conquistar a terra. Tudo bem que ainda tinha Jericó para poder derrubar umas muralhas para frente, tinha umas guerras para ser enfrentadas. Mas é assim que Deus faz. Deus, quando Ele chama a gente, mesmo após uma tragédia que nos acontece, Deus pode construir sim uma linda história para a sua vida, para as nossas vidas. Além disso, de deixar para trás o que passou, virar a página pelo que sucedeu, mesmo que seja algo que marcou a nossa vida, necessário é continuar, seguir o propósito de Deus. Deus instruiu a Josué se levantar e liderar o povo à terra que ele prometeu ao dar ao filho de Israel. Apesar da perda de Moisés, Deus tem um propósito, um plano para o futuro deles. Ou seja, a vida não para. As coisas têm que continuar. Quem foi, foi. Choramos, lamentamos. O que aconteceu, aconteceu. Choramos, lamentamos. O que tinha de dar errado, deu errado. Choramos, lamentamos. A ruptura aconteceu, o divórcio aconteceu, a dificuldade aconteceu, a tragédia. A tragédia aconteceu, você não esperava, a gente não controla todas as coisas. Aconteceu, então passou. A gente precisa continuar a seguir. Tem um povo que precisa ouvir. Até essa história que você vivenciou, tem um povo que vai ser edificado. Como que as pessoas serão edificadas? Sim, tem pessoas passando situações menores do que vocês passam, iguais ao que nós passamos, ou até piores do que nós passamos. Estão enfrentando situações que o seu testemunho
por mais que pareça uma triste história, se tornará em uma experiência para motivar outras pessoas, porque é assim que Deus faz. Tenha coragem para avançar. Deus encoraja repetidamente a Josué. Josué, tenha bom ânimo. Josué, tenha bom ânimo. Josué, tenha bom ânimo. Segue adiante. Medita no livro desta lei. Dela não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. É esta a palavra que lhe fará prosperar o seu caminho, por onde quer que você for. O que é bom, o que eu acho lindo em Deus, é porque Deus não é aquele chefe que manda e não vai junto, só dá ordem, não. Ele dá ordem e ele está conosco a todo momento. Como disse o salmista, no Salmo 46, ele diz assim: Deus, ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. A todo momento, como disse Jesus, quando estava finalizando o Evangelho de Mateus, o escritor disse: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Deus promete estar conosco. Jesus, João capítulo 15, ele diz: eu estou indo para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez. E ele vai falando nos capítulos seguintes, João, que enviaria um Consolador que já está conosco, a presença dele dentro da nossa vida. Então, diante dessa situação, assim como Deus encorajou a Josué, ele encoraja você também. Continue. A minha presença é o suficiente na sua vida para você virar a página, deixar o passado para trás, seguir rumo ao seu propósito. E por último, uma coragem para avançar. Deus ele encoraja Josué, apesar das perdas, do sofrimento, Deus nos chama para avançar com coragem. Ele nos assegura que nós não estamos sozinhos. Como eu disse, Deus ele vai nos capacitar para enfrentar todos os desafios que nós encontramos. Aplique para a sua vida. Assim como Josué, assim como ele parou no caminho, se entristeceu, teve aquele momento de reflexão na vida dele. Eu sei que você pode estar aí agora também parado, dependente de remédio, sem vontade nenhuma para continuar, mas na vida nem tudo depende de vontade, correto? Quando você está doente, você não come porque tem vontade, você come porque é necessidade. Então terão momentos que mesmo sem vontade você tem a necessidade de continuar. Você pode não entender isso agora, mas lá na frente vai fazer sentido para a sua vida. E mesmo que nós não entendemos o que nós estamos passando no momento, também Deus não nos chama para entender tudo. Ele nos chama para obedecer. Quando Deus prometeu essa terra que Ele ia dar para esse povo, para um homem chamado Abraão, em Gênesis capítulo 12, e quando Ele fez a promessa, Ele disse assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Essa terra Abraão não pôde ver, como diz o escritor aos Hebreus, mas pela fé, foi cumprida a promessa na vida deste povo. Este povo alcançou a promessa que Deus tinha feito ao servo dele chamado Abraão, usando homens como Moisés, usando homens como Josué. Eu quero frisar para finalizar, eram homens de Deus, mas eram homens. Eram pessoas que tinham sentimentos e emoções, que estavam próximos a Deus, eram usadíssimos por Deus, mas eram homens, assim como você, cheio de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, cheio da presença de Deus, sente, vê, escuta, ouve Deus falar, vive com Deus diariamente, mas você também é um ser humano, você é um homem, você é uma mulher, você precisa de cuidado e Deus ele vai cuidar de todas as áreas na sua vida, pode ter certeza disso. O Deus que me deu a ordem para você se levantar, para você se animar, para você seguir avante, é o mesmo que Deus vai contigo e adiante de ti. Então descansa no Senhor, confia nessa palavra, confia em Deus, acredite que esta palavra possa reativar a sua fé e lhe encorajar a você continuar. Deixe para trás o seu passado, siga adiante através do propósito de Deus e tenha coragem, tá bom? Deus, ele com certeza cumprirá o propósito dele na sua vida e ele não vai te abandonar. Acredita nisso, você não está sozinho. Deus está contigo. Como disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Forte abraço.